Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar mais uma live aqui da série Lucro Max Edu. Hoje a gente vai lançar o segundo episódio, vai falar sobre sociedade. Há 2 dias atrás aí a gente falou sobre o vídeo anterior, até inclusive aconselho aos empreendedores jovens, aos empreendedores que já estão há muito tempo, a quem quer se atualizar, tá? Nós lançamos ali 40 sugestões de livros. 40? 14 sugestões de livros para empreendedores, tá? Que fazem muita diferença. Pode ter certeza que não é uma lista que se repete aí, aquelas listas que você está acostumado a ver, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Roubou Meu Queijo, enfim, essa lista passada, né, que todo mundo indica para autoajuda, não, é de empreendedorismo, é de processos, enfim, tá lá o vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar também a sugestão ali, vai aparecer ali em cima. Então assim, você pode conferir esse material muito bacana e hoje a gente vai falar sobre sociedade. Se você tem a sociedade deficitária, se você tem a sociedade que está aí, de fato, trazendo dor de cabeça ao invés de estar fazendo um negócio para que ambas as famílias prosperem, para que ambos tenham felicidade, né, na sua vida pessoal, pode ter certeza que alguma coisa de errado está acontecendo. E a gente veio aqui hoje para te mostrar quais foram os pilares, 7 pilares que a gente colocou para a criação da nossa sociedade e que vem dando muito certo. Além disso, tem coisa aqui que a gente colocou também que não é necessariamente só da nossa sociedade, mas é no geral, né? São contextos que já aconteceram aí que a gente tirou como evidência para trazer aqui nesse vídeo. Meu amigo José é um cara muito teórico nesse tipo de live aqui, ele que domina, ele que manda. Ele fez o nosso roteiro, então ele começa falando aqui sobre sociedade. Aconselho, peguem o papel e a caneta e anotem essas dicas. Começando agora. Pega o papel e a caneta e anota, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos lá, então. Eu classifiquei aqui 2 formas que nós aprendemos. Primeira forma de aprendermos é pela tentativa e erro, ou seja, a gente vai lá sem conhecer, sem entender, sem buscar nenhum material e quebra a cara, experiência dia a dia. E existe aquela forma de aprender que é quando nós olhamos para os outros, vemos o que eles acertaram e erraram e levar isso em consideração. É muito importante a gente ter esse prisma, porque muitas pessoas preferem ainda a tentativa e erro, mesmo que isso traga um prejuízo financeiro, traga problemas aí que às vezes se alongam aí por muito tempo, né? Nosso amigo aqui, o Augusto, já tem bastante experiência de causa, né? Tenho bastante experiência, até inclusive na nossa carteira lembrei de 2 casos aí, né? De sociedades que não deram muito certo. A gente fica chateado, né? Porque, primeiro, no meu caso, né? Que é uma história pessoal minha. No caso dos clientes, a gente vê assim, às vezes até, no meu caso, a amizade se desfazendo. Então, enfim, prejuízo financeiro. Bom, são vários os prejuízos, né? E não só financeiros, não só materiais, como morais também, que a gente acaba sofrendo por uma sociedade mal feita, né? A gente não conta realmente que vai chegar nesse nível quando a gente está montando um projeto, um sonho com alguém que, via de regra, a gente gosta muito, né? Já vi casamentos também, sei de histórias, né? De empreendedores ali próximos da minha rua, da minha casa, de empreendedores que, casados, montaram negócios juntos e acabaram terminando o casamento, né? Lógico, tem várias técnicas nas quais a gente vai apresentar aqui. Importante então que você, mais uma vez, pegue papel e caneta, anota, que o José vai começar a falar agora os 7 princípios de uma sociedade para dar certo, tá? Então, para uma sociedade dar certo. Vamos lá, 7 princípios. Princípio é base, então é chão para andar, né? A gente não bota aqui como regra. Regra é algo muito pesado, muito difícil de seguir, mas acreditamos que quando a gente coloca princípios é algo muito mais elevado, é chão para andar realmente. E vamos lá, primeiro princípio que eu considero muito importante, observando outros, né, acertos e erros, vai haver ideias diferentes, porém na sociedade se deve ter o mesmo objetivo final. Todos devem andar na mesma direção. Vai haver ideias diferentes porque somos pessoas diferentes. Vai haver momentos que um vai ter uma ideia que o outro não vai acatar e assim vice-versa. Algumas vezes vai ter que ajustar ideias. É importante validar, equilibrar essas ideias, só que sempre com a finalidade em mente, né? O objetivo final em mente, que é o caminho tem que ser igual.
o lugar onde nós queremos alcançar, o ponto B que a gente quer chegar, tem que ser a mesma visão dos dois, porque caso contrário o negócio não anda. Bom, falar que a régua na qual eu meço não é a mesma que o José mede, né? Então, só isso já dá um ponto para divergência, né? Então, às vezes eu sou um pouco mais all-in, aposto tudo, quero fazer realmente, tenho um sonho aqui, quero colocar em prática, sou tempestivo, é uma coisa que acontece muito. E aí tem um perfil mais José, né? Mais pé no chão, mais teórico, mais mensurador, que dá uma segurada. Isso é bom para o equilíbrio da empresa, né? Tem que ter alguém puxando, sim, só que tem que ter alguém colocando freio, porque nem tudo que a gente puxa dá certo, ou nem tudo que a gente puxa se encaixa. Então, entender, deixar o ego de lado, entender que de fato, para o bom funcionamento da empresa, financeiramente falando, estrategicamente falando, a gente tem que estudar caso a caso, e não necessariamente todas as ideias que você propor vão ser acatadas ou vão ser a melhor para a empresa. Então, entendendo isso, deixando de lado o ego e aceitando que nem sempre as suas ideias vão ser impostas, a gente consegue chegar no denominador comum e caminhar. Pelo menos é assim que a gente trata aqui na Lucro Max, né? Eu sou um cara que estou querendo fazer vários projetos ao mesmo tempo, loucura! Só que o José dá aquela segurada para a gente crescer saudável, para crescer com constância, enfim. Agora vão vir outros princípios. Aconselho, não anotou primeiro, pausa, volta e anota. E começa a anotar daqui para frente. Fechou? Vai lá. É isso, vamos lá. Segundo princípio muito importante, alinhamento de papéis. José, o que é papel? O papel é o ambiente, o lugar que você ocupa. O que você exerce como função dentro da sua empresa. É muito importante você alinhar isso muito bem na sociedade. Se você não tem claro qual o seu papel dentro da organização e do seu sócio, você vai ter muitos problemas, muito problema mesmo. O que acontece? Aqui, por exemplo, na Lucro Max, quando nós iniciamos, uma das coisas que foi fundamental e que nós definimos já desde o início é qual o papel de cada um. A gente definiu o papel do José, definimos o papel do Augusto e nós executamos o nosso papel. Nós não interferimos, claro, cobramos um do outro, é importante a cobrança um do outro, até para que a gente sempre cresça junto, porém, cada um tem o seu papel, nenhum invade o papel do outro, porque senão a coisa começa a se tornar muito confusa, complexa. Inclusive, quando a gente tem uma sociedade, há muitas reclamações, por exemplo, da parte dos colaboradores, porque aí acaba havendo aquele cabo de guerra, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e aí ninguém sabe para onde ir. Qual o chefe ouvir, ou enfim. Né? E por isso mesmo que a gente precisa alinhar papéis desde o início. Bom, só para dar um exemplo, vou dar um exemplo sempre aqui interno da Lucro Max, né? O José, ele é o cara que faz a operação da empresa, então toda a parte técnica e de gestão de equipe é com ele, lógico, eu tenho contato com eles também, eu gero as demandas, a gente já tem algumas demandas que caem direto para os colaboradores e não mais passam pelo José, por conta de processos que nós criamos aqui, né? Porém, o José é o principal responsável pela equipe, ele que gera a equipe, ele que faz as metas, o pessoal andar, enfim, que gere as demandas. Então, eu tenho sim contato com os colaboradores, isso é uma coisa lógica, né? Até porque tem alguns processos do comercial que eu preciso trazer. Que fique bem claro, né? Eu faço a parte comercial e marketing da Lucro Max, coisa que pouco se vê em escritórios de contabilidade, sim, mas é um princípio nosso. E o José, então, cuida dessa parte operacional. Isso é muito bem definido. Eu estou lá na ponta, eu estou visitando cliente, eu estou fazendo consultoria, eu estou gerando material de marketing, enfim, estou organizando essa parte aqui, back office das lives, e enquanto isso, a operação está tocando pau e o José coordenando ela. Então a gente tem isso muito bem definido, né? Isso. É importante ressaltar aqui que é muito interessante, né, ter um braço direito e um esquerdo. Dois direitos é complicado, né? Não funciona. Tá dois na mesma manga. Exatamente. Por isso que é importante ter esse equilíbrio e dentro da sociedade competências diferentes, porque senão a coisa também não encaixa dentro da sociedade. E qual é o terceiro princípio? Terceiro princípio, pessoa certa no lugar certo. Eu só chamei porque fazia gancho com o que você estava falando agora. Exato. Pessoa certa no lugar certo, né? Entender de comportamento, de perfil comportamental é essencial, principalmente numa sociedade. Se você está buscando uma sociedade, uma pessoa exatamente igual a você,
Por exemplo, se eu pegasse uma pessoa exatamente igual a mim para compor a minha sociedade, ia ser um problemaço. Tem uma pessoa que eu conheço que tem o teu perfil, planejador e analista, se juntou com outra pessoa, planejadora e analista. Só que a atividade dela seria roupa, venda de roupa. E aí, cara, venda de roupa, tu tens um mercado abrupto na internet, né? São gigantes as marcas aí na internet. Temos lojas de Instagram, lojas online, enfim, já temos um monte de gente fazendo de tudo, loja de rua, tem um monte de lugar, um monte de coisa, um monte de gente, um monte de opção, tudo que é preço, tudo que é tipo. E aí a gente precisa de uma pessoa cara de pau, uma pessoa que vá se vestir, vai colocar a roupa, vai fazer o negócio acontecer. Aquela pessoa que dá a cara a tapa, que, né? Aquela pessoa um pouquinho Vendedor. mais... Isso, um pouquinho mais do meu perfil, assim, mais despojado, vai, faz e sem vergonha e assim vai. Principalmente nesse ramo que eu tô comentando. Foi o caso. A empresa durou 3 meses, né? A empresa ou o projeto durou 3 meses. Sim. Não foi à frente porque não tinha essa pessoa que de fato fazia venda, né? Pensar, mensurar, precificar, muito importante. Mas se não tiver a pessoa que está ali na frente de vendas e fazendo o negócio acontecer, trazendo volume de produção, isso aí não acontece. Então é muito importante entender que toda empresa, independente de indústria, comércio e serviço, precisa vender, tá? E aí é importante que alguém esteja na frente de vendas trazendo o volume Exato. de produção para essa empresa. Quando eu entendo de perfil comportamental, eu tenho que entender que há perfis que vão ser melhores numa área e vai ter perfis que vão ser melhores em outra. Por exemplo, como ele falou, eu tenho um perfil muito mais analítico e muito mais planejador. Se colocar eu para vender, o resultado não é muito bom. Talvez eu até conseguiria, porém uns 4 meses de atrás que iria ser necessário para conseguir o negócio desenrolar ia ser brutal. Mesma coisa o Augusto. Se eu pegar o Augusto, jogar ele aqui na operação, provavelmente a gente ia ter provavelmente as contas dos clientes aí não vão estar bem conciliadas, ou enfim, por isso que a gente deixa na mão de quem sabe fazer, né? Exato. A gente tem aí como metodologia para identificar perfis, por exemplo, o DISC. O DISC, ele é bem famoso, bem conhecido. Se você não sabe, já digo para você, anota aí. Na internet está cheio de testes gratuitos que você pode fazer para descobrir qual o seu perfil comportamental. Por exemplo, o Augusto ele tem um perfil de dominância e comunicação muito elevado, sendo que o planejador e o analítico bem abaixo. Não significa que ele não tenha. Até porque para ele ter se formado em contabilidade, ele tem alguma coisa ali. Um dia eu sentei a bunda na cadeira e estudei. Enquanto a minha dominância e a minha comunicação é lá embaixo e o meu planejador e analítico é lá em cima. Eu sei que eu me desempenho muito melhor na operação do que vendendo. Fala aí. Não, tô dando a dica aqui, ó. Pois nosso planejamento, eu não vou trazer a câmera agora que eu teria que me levantar e tudo mais, mas aqui, para quem já estava acompanhando nossas stories e tudo mais, depois até incito lá de ir lá, olhar os stories, eu tenho nos destaques e tudo mais. A gente chama de Operação Lava Jato do José. A gente tem aqui uma cacetada de cartolina cheia de processo. São todos os processos que tem dentro da Lucro Max. Inclusive a próxima aula. Lógico que ninguém vai dar spoiler, né, do nosso processo, até porque é uma tática comercial, né, é uma estratégia de mercado. Mas quem tem processo, né, tem sucesso. Pode ter certeza. Vou criar uma frase aqui, ou será que já existia? Impactante. Show de bola. Meu amigo, quarto ponto, não misture a amizade com negócios. Aquele velho ditado bem conhecido, amigos, negócio fora parte, ele nunca foi tão importante quando se forma em sociedade como é de fato, né? Precisa ter essa diferenciação, entender que a amizade é uma coisa, negócios é outra, precisa tratar com profissionalismo, precisa separar, ter isso muito visível. Eu e o Augusto somos amigos, com certeza, mas evitamos ao máximo misturar isso, até porque isso se torna um problema, porque é uma questão emocional, e aí se a gente começa a misturar, o negócio começa a virar uma bola de neve. Acontece muito, por exemplo, não só amigos, né, com parentes começam a se juntar como sociedade, e aí o negócio começa a ficar ruim, preto, até porque os problemas que tem dentro da empresa, às vezes, vai para casa.
E os da casa vai para a empresa, e quando tu vê uma confusão, às vezes até os colaboradores se sentem numa situação delicada, complicada, porque não tem essa separação, aquela briga interna, e fica palpável para os colaboradores, para a empresa, e a empresa acaba sendo afetada. Bom, acho que o amigo já dissecou Meu tudo, Deus. né? Amigos, nessa parte não serve também só para a sociedade, né? Aqui o assunto é sociedade, mas que fique bem claro, né? Um amigo de verdade, mesmo que ele esteja numa operação difícil, uma parte difícil da vida, mesmo que esteja passando dificuldade, ele deve te prestigiar. E quando ele vai te prestigiar, ele não deve pedir desconto, né? Então, Exato. Fica aqui uma dica agora fora da parte de sociedade, mas trazendo aqui já também para como tratar o seu amigo no seu negócio. Seu amigo, ele não foi lá te ajudar a passar tinta na parede da cozinha ou da sala do teu negócio. Ele não comprou um móvel no nome dele. Ele não financiou nada no nome dele para você. Então, quando ele for consumir alguma coisa do seu estabelecimento, cobre dele o valor do cardápio, cobre dele o valor do serviço. Não dê desconto. Se ele é amigo, realmente, ele está ali para te ajudar. Ele vai fazer força para que outras pessoas comprem de você, ele vai te divulgar de graça. Se ele for amigo, ele vai fazer isso de coração e não vai te pedir R$1 de desconto. Então, assim, aconselho, sim, trate o seu negócio separado da amizade, mesmo que não seja com sociedade, tá? Então, com a sociedade, como o José já explanou muito bem, não tenho o que falar, é aquilo ali. Agora, amigos, negócio à parte também serve do balcão para a rua, né? Então, o amigo chegou ali, cobra dele o valor justo, o valor do cardápio, como tu cobra para qualquer cliente. Até porque tem cliente que compra muito mais do que um monte de amigo, né? Então, esses clientes merecem até um pouco mais de atenção, um pouco mais de desconto, caso você queira dar, do que necessariamente esses amigos que vão prestigiar uma vez ou outra, ou sequer vão prestigiar, tá? Então, fica a dica. Quinto princípio, alinhamento constante. O que significa isso? Qual foi a última vez que você e seus sócios sentaram juntos e alinharam o futuro da empresa, discutiram para onde nós estamos indo, como estamos indo, de que forma, quais são as novas estratégias que vamos colocar dentro do negócio? Isso é muito importante, estar alinhados constantemente. Se você não está alinhado constantemente, a empresa ela começa a perder força. Você vai notando que os dois podem correr o risco de um para um lado, o outro para o outro, sem perceber. É algo natural, acontece. Se eu não tenho uma conversa, se eu não tenho um alinhamento, se os dois não estão ali em comum acordo com a visão, sempre discutindo a visão, qual é a visão do negócio, onde nós queremos chegar. Se eu não tenho essa visão, se eu não tenho esse cuidado, essa atenção, eu vou ter um problema. Por isso que é importante ter a transparência. Além desse alinhamento da empresa, eu tenho que ter alinhamento para saber como é que está a minha outra parte da sociedade, se está tudo bem, pessoalmente também, porque equilíbrio é fundamental, porque se ele não estiver bem ou se eu não estiver bem, provavelmente eu não vou desempenhar o meu melhor papel dentro da empresa. Então, saber disso, ajudar, cooperar nesse momento é muito importante. Bom, mais uma vez, explanado, né? Creio que só para abrir aqui como é que funciona um pouquinho do nosso alinhamento. Toda semana, via de regra, a gente pega na sexta-feira para fazer o alinhamento, né? Discorrer um pouquinho do que foi a semana, planejar o início da próxima semana. Muito interessante já saber como começar a próxima semana, se na mesma diretriz ou se vai mudar um pouquinho a diretriz de um ponto de outro. Gente, sempre tem muita coisa para alinhar, sempre tem muita coisa para alinhar toda sexta-feira, porque sempre tem ideias novas, sempre tem insights novos, sempre tem uma metodologia que a gente quer aplicar, uma melhoria que a gente quer fazer. Então, assim, se você está atento à sua empresa, às operações, aquilo que de fato faz diferença, sempre vai surgir coisa nova para discutir. Então, assim, importante, anote durante a semana, cria lá um bloco de notas, cria um Keep, usa a ferramenta que quiser usar, né? Até inclusive depois a gente vai dar algumas dicas de ferramenta para a gestão do teu negócio. Não é? Grava a agenda num período, né, específico. Exatamente, ao longo do tempo. E aí combina esse tempo aí, né, que de preferência não pegue nenhum compromisso de ninguém em horário comercial, né? Mas planejar é ganhar tempo, tá? Planejar não é perder tempo, planejar é ganhar tempo. Quando você planeja para onde você vai, vamos supor que eu vou fazer uma viagem daqui para o norte do estado. Se eu sei exatamente qual é a rodovia que eu vou, quantos pedágios vão ter, se vale a pena ou não comprar o sem parar, enfim, se eu planejar essa viagem, eu vou muito mais rápido, gasto muito menos, sou muito mais eficiente do que se eu for sem planejamento nenhum. Se eu for sem olhar um mapa, se eu for sem saber qual rua que eu entro, se eu for sem saber o que eu vou fazer lá, quanto tempo eu vou demorar, enfim,
né? Então, o planejamento é ganhar tempo, tá? Isso. Fechou. Vamos para o sexto princípio. O sexto princípio, ele na verdade está muito ligado com o primeiro, que é a questão de flexibilidade. Eu preciso ser flexível na sociedade. Eu não posso ser aquela pessoa rígida que acha que só a minha opinião que vale ou só o meu ponto que vale e os demais que se danem, se lixem. É o tal do altruísta, né? O cara Exato. que tem um ego inflado, é o cara que tem um orgulho muito grande, Exato. não pede desculpa pra nada, não reconhece nada, né? Esse cara, via de regra, ele também se comporta assim perante a família, perante amigos, ele é um cara um pouco arrogante, né? Infelizmente, nada flexível e aí acaba causando intriga em qualquer área da vida dele, sim, né? Então sim. a gente tem que sempre se conhecer, sempre se doutrinar, flexibilizar quanto mais, porque viver em sociedade é isso, né? Às vezes eu tolero um pouquinho aqui, para você tolerar um pouquinho ali, Exato, né? exato. A questão de gentileza gera gentileza, né? É muito clara numa sociedade ou em qualquer relacionamento entre pessoas. Numa sociedade mais ainda, né? Sim. Então, a gente tem que ter sempre gentileza gera gentileza. Lembre-se disso, tá? Então, eu li um livro uma certa vez, um livro que eu achei bem bacana, que muitas vezes algumas pessoas dizem, o amor acabou. Na verdade, o amor não acabou. O que acabou foi o respeito. Que é um dos pontos mais importantes. Onde é que está o limite? É quando eu perco o respeito. A partir do momento que eu tenho uma sociedade que não há mais respeito, muito provavelmente é uma sociedade que não vai funcionar, não vai adiantar, ela não vai para frente. Show! Eu acho que era isso pelo Sétimo. Sétimo e último. Então anote aí. Se não conseguiu anotar ou preferiu olhar essa live toda até o final, depois volte e anote, porque tem muita coisa importante e vai fazer diferença na sua sociedade. Gente, isso aqui a gente está colocando agora como aula realmente para parar com o caderninho, anotar, criar esse hábito e levar para discussão, tá? Então assim, às vezes eu posso perceber aqui com os pontos que a gente levantou, o cara tem que ser um pouquinho mais flexível, ou a gente tem que ter um alinhamento um pouco mais direcionado, um pouco mais frequente, né? Não passar 3 meses sem fazer uma reunião. Exato. Né? Exato. É inconcebível isso, sendo que todo mês tu fecha, todo mês tu paga salário, todo mês tu precisa definir algumas coisas. A gente aqui mantém a consistência de uma vez por semana, né? Então, crie a sua rotina, pelo menos uma vez por mês é necessário que se faça, né? Os clientes da Lucro Max aqui têm motivo pelo menos 3 vezes por mês, né? Porque a gente entrega 3 relatórios, um no primeiro dia útil do mês subsequente, outro no quinto dia útil junto com a folha e o outro junto com o imposto. Então, pelo menos nesses 3 períodos aí, é importante sentar com o seu sócio e discutir aquilo que está no relatório que a Lucro Max enviou. Exato. Então, fica aí a dica, sempre que tiver um acontecimento importante, datas importantes dentro do mês, senta e discute. Ou, né, já cria essa rotina, esse hábito de semanalmente discutir, aí seja na segunda ou seja na sexta, quando você preferir, fazer essa reunião de alinhamento, tá? Bom, Perfeito. 7º ponto, meu amigo. 7º princípio, conheça o seu sócio. Você precisa conhecer, entendê-lo. Gente, a gente precisa conhecer quais são os medos um do outro, quais são os desejos, quais são a visão do futuro, o que frustra, o que não frustra. Isso é muito importante, o conhecer. Por quê? Se eu conheço o meu sócio e eu sei que ele está em um momento difícil, e acontece, nós somos pessoas, normalmente há períodos que a gente está lá em cima, há períodos que estamos lá embaixo. Oscilação, né? Exato. A gente não é uma máquina. Não é uma máquina, ninguém vai retilíneo a vida toda. A gente tem hora que está um pico de estresse, um pico de depressão, um pico de coisa ruim. E tem hora que a gente dá um pico de coisa boa, um pico de animação, um pico de confiança, um pico de... A gente tem que aproveitar os picos bons, né? E fazer acontecer, minimizar os picos ruins o quanto antes, né? Para que a gente volte para o pico bom o mais rápido possível. E aí, quando eu conheço o meu sócio e eu vejo que ele está numa situação complicada, é natural que quando eu conheço ele, a tendência é que eu pegue e ajude ele. Um puxa o outro, um puxa pelo outro, porque senão, meu amigo, é muito fácil cair. Claro, recentemente, deixando bem claro, a gente aqui oscila muito, né? Bastante. E aí, cara, quando oscila junto, é complicado. Mas eu tenho certeza que da dor que o José sente, eu não sinto. O José, às vezes, ele tem umas questões muito pessoais dele.
e não necessariamente aquilo ali me afeta da mesma maneira, né? E aí eu também tenho minhas questões pessoais e que não afetam o José da mesma maneira. Exato. Então, com relação a isso, nós sentamos semana passada ou retrasada, né, José? Cara, me conta o que está acontecendo, né? Aí, por uma anamnésia rápida, até porque a gente já tem um conhecimento bacana entre nós aqui de pessoa, como pessoa, né? Então, uma anamnésia rápida, dei uma palavra, ajudei, né? Falei, tô junto, vamos embora, vamos fazer assim, assim, assado, criamos uma estratégia e conseguimos contornar aquilo. Da mesma forma, ao contrário. Eu precisava só compartilhar minha dor, não necessariamente tomamos uma atitude para aquilo, só precisava compartilhar realmente uma dor que eu estava tendo no momento. O José foi lá, me ajudou, deu a palavra também, deu apoio, e dali a gente conseguiu, virar o jogo. Não à toa, até inclusive aconteceram coisas boas com isso, né? Sim. Foram 4 clientes fechados após a conversa, e o negócio foi fluindo e foi indo, e cara, parece que virou um mar assim de bênçãos, assim, de coisa boa, né? Então, o quão importante é conhecer a pessoa do sócio, saber quais são os medos ou aflições que ele tem, e aí corrigir isso quanto antes, saber o que deixa ele animado e produzir ou reproduzir alguma coisa que venha de encontro com isso, para extrair sempre o máximo de cada um, né? Então, perfeito. Muito importante. Vamos lá. Já falamos dos 7 princípios, agora a gente vai falar de alguns erros e acertos, algo bem pontual, bem simples. É o plus. É o plus. Olha só, começo da sociedade é tudo muito lindo, porém, nesse momento, principalmente no início de formar a sociedade, é importante ter pés no chão. Como eu falei, leve em consideração esses princípios que nós falamos. Considere perfil, considere se é uma pessoa que está complementando, não é uma pessoa igual. Você já deve ter reparado, o José falou de início, né? O início tudo é lindo. No início a pessoa é perfeita, não tem defeitos. No início, isso para relacionamento, isso para qualquer coisa. A gente, via de regra, no começo de qualquer relacionamento, de qualquer relação de amizade, de amor, enfim, a gente tende a idolatrar demais a pessoa. A gente tende a colocar num pedestal, porque a gente está idealizando alguma coisa daquela pessoa que a gente pouco conhece. A gente cria expectativa. Ao ponto que o tempo vai passando, a gente vai conhecendo a verdadeira pessoa, e aí a gente faz um comparativo com aquilo que a gente tinha de expectativa para aquilo que a gente realmente conheceu. E aí que vem a frustração, porque via de regra não corresponde à tua expectativa. Exato. Que a gente faz, geralmente como seres humanos, a gente faz uma expectativa enorme sobre coisas que às vezes não são necessariamente enormes, são pequenas. Exato. E aí o gap fica muito grande, a gente acaba se frustrando. Então assim, diminua a expectativa em cima das pessoas. As pessoas são falíveis, assim como você, né? Elas erram como você, elas têm limitações como você, elas têm crenças limitantes como você. Então, seja um pouco mais ameno ao avaliar uma pessoa, não Exato. Crie tanta expectativa, e isso vai te ajudar a entender um pouco melhor, a esperar um pouco menos das pessoas, e aí fazer com que construir uma relação, não pautado na expectativa, mas pautado Sim. naquilo que realmente é, né? Aquilo que cada um pode entregar. Outro ponto, sociedade é como um casamento. Quando é a hora do divórcio, o custo é alto. Isso aqui o Augusto depois já vai dizer um pouquinho melhor. Mas assim, gente, eu conheço muitos casos, muitas clientes que vieram conversar comigo, que diziam, José, mas nós somos amigos, nunca vai acontecer nada. Eu dizia, tem certeza? Vamos deixar isso no papel? Não precisa. Para que botar no papel? Nós somos amigos de muito tempo. Eu basicamente nasci com um cara. Então eu conheço ele me conhece, a gente vai se dar muito bem, tá tudo muito bonito. Eu disse, olha, sociedade é uma coisa complicada, porque envolve um aspecto que é emocional chamado dinheiro. E quando se envolve a questão dinheiro, por mais que você tenha amizade com a pessoa, pode ser que em algum momento há divergência sobre isso e o problema se torne muito maior. Por isso que eu digo, na sociedade, quando tu for formar uma sociedade, conheça de fato, entenda se é certa essa sociedade, porque depois do divórcio é caro. Complemente um dos 7 pecados capitais é o quê? Ganância, né? Ganância. Se me corrija se eu não estiver errado. O José conhece um pouco mais a Bíblia, então por isso que eu sempre tiro a dúvida com ele. Mas assim, cara, ganância é difícil decifrar a ganância previamente, né? A partir do momento que
eu não quero usar essa expressão, né? Mas que bate na... que a água bate, ou enfim, Fala de uma vez. farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso. Aqui é uma expressão mais manezinha aqui. Então, se você não sabe o que é pirão, depois aí pesquisa no Google aí, vem saber um pouquinho aqui, ou vem visitar Florianópolis. Te convido para conhecer um pouquinho o que é pirão. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Cara, deu dor de barriga, eu vou cuidar de mim primeiro. Se exploda se estás com dor de barriga, se estás com herpes, se estás com gripe aviária, qualquer coisa que seja. Então, o problema é teu, né? Infelizmente, é assim. Infelizmente, tem gente que dá um pouquinho mais de atenção, compartilha um pouquinho. Se tá ruim pra mim e tá ruim pra ti, então vamos compartilhar, ficar um pouquinho ruim pra todo mundo, mas vamos deixar os dois mais ou menos iguais, vamos equalizar a situação. E aí tem aquela pessoa que não tá nem aí, farinha pouca, meu pirão primeiro mesmo, então tudo pra cá, nada pra ti. E aí cria realmente chega a dar até problemas familiares, né? Separações, sim, porque acaba afetando, né? Imagina, tá numa sociedade, com um amigo, com um conhecido, com quem quer que seja, acontece uma questão de falência, ou enfim, uma questão de fechar a empresa, realmente tem um prejuízo grande aí, e o sócio sai, tava tudo no teu nome, deixa tudo ali, e aí, cara, tua mulher não tolera isso, né? Pô, e aí, não vai botar dinheiro dentro de casa, ou enfim, não vamos correr junto, não vamos prosperar, não vamos ter uma vida tranquila, acaba com um relacionamento, e não por maldade da mulher, né? Mas sim. Por conta de... É uma coisa fundamental, né? É emocional. É emocional, enfim. Emocional. Vamos lá. Próximo ponto. Escolha as pessoas que te complementem. A gente já falou. Não é ruim repetir aqui. Ter um braço direito e um braço esquerdo é muito melhor do que ter dois braços direitos. Então, como eu falei, conheça perfis comportamentais, assim como eu tenho um perfil, o Augusto tem outro. Os dois complementam, estamos aí tendo uma empresa com um crescimento absurdo, incrível. Talvez no ramo que nós estamos não tenha nesse nível, né? A gente não identificou ainda, pelo menos aqui na região onde a gente está. Então é importante a gente ter essa complementação. Gostaria de nesse ponto, levantar quem é um pouquinho mais antigo aí, deve ter visto os Trapalhões, né? Onde tinha o Didi e o Dedé. Uhum. E eles deixam bem claros que o Dedé fazia as perguntinhas idiotas pro Didi soltar a piadinha, né? Até inclusive se passasse nos dias de hoje na televisão, eles estariam homofóbicos, transfóbicos, enfim. Foi da época, mas serve muito bem. Assim como a escolinha do professor Raimundo, todos os alunos ou ganhavam a deixa do professor Raimundo para fazer suas piadas, né? Assim como, enfim, a turma do Chaves, onde sempre tinha uma deixa do seu Barriga, do seu Madruga, não sei o que, para o Chaves fazer a piadinha. Então, é sempre importante que alguém seja a escada, para o outro estar um pouquinho mais alto, seja o pedestal, para o outro estar acima, enfim, alguém brilha um pouco mais. Por exemplo, no operacional, eu sempre exalto o José. Porra, o trabalho é todo dele, a cabeça é toda dele, não tem por que eu pegar o mérito para mim, não, eu vou lá no escritório e vou fazer isso para ti, não. Eu vou demandar para o José fazer para ti. Lá no comercial, o José vai falar, eu fechei as empresas. Não, o Augusto fechou com as empresas que nós temos na carteira, grandes empresas. Outras o José também fechou, mas a grande maioria, o volume de produção, quem traz é o Augusto. Então, assim, tem que haver o reconhecimento, tem que haver o degrau, tem que haver o pedestal, né? E deixar a pessoa que brilha naquele espaço, naquele cenário, brilhar. E não querer ofuscar o brilho daquela pessoa. Exato. Vamos lá. Aprenda um com o outro, não seja uma ilha. É muito importante. Muitas vezes as pessoas funcionam dentro de uma sociedade como uma ilha. Um está lá, o outro está aqui e não tem conexão, não tem aprendizado um com o outro. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, como é que eu vou dizer, mais para dentro? Introvertida. Eu sou muito introvertido, eu já sei, eu reconheço isso. E eu aprendo com ele a não ser tão introvertido. Não consigo eliminar, ainda não consegui pelo menos, porém já tenho subido aí alguns degraus observando ele. Assim como questão, por exemplo, de foco. É uma coisa que eu já notei que ele tem se desenvolvido nessa área, observando eu, e assim vai. Um aprende com o outro,
né? Não seja uma ilha, não seja um aqui, outro lá. Não, vou falar eu nunca fui assim um cara também de abrir mão, né, e tal, sempre estive lendo alguma coisa. Passei um tempo aí, lógico, sem ler muitas vezes, mas a questão de leitura eu retomei por conta de incentivo do José, né? Porra, tô com tempo livre, eu tô tempo ocioso, num determinado instante aí eu tinha realmente algum tempo, tá, o que eu vou fazer? Aí eu observava que o José lia muito, aí disse, porra, vou criar esse hábito também, porque é um hábito, né? Tudo é um hábito. Então eu vou criar esse hábito da leitura também. Então retomei o hábito da leitura por intermédio do José. Então, é isso, mais uma dica, né? Então, vamos lá. Sociedade de sucesso é uma construção diária, ela não é algo, um marco inicial e depois se constrói sozinha. Ela é uma construção diária, todos os dias nós devemos desenvolver, colocar um tijolinho lá para a construção desse grande movimento, dessa empresa, desse empreendimento. A analogia do tijolinho é bem importante, né, cara? Bem interessante, né? Para pensar que, de fato, para construir um muro, independente do tamanho que seja, uma parede, tu coloca um por vez, né? Sim. E se tu considerar, fazer uma analogia que cada tijolinho daquele é um dia, exato, né? Tu está construindo o teu muro, a tua fortaleza com os dias, né? Exato. Assim como, enfim, tem várias outras referências, mas essa do tijolinho é muito importante, muito bacana. Se tu parar para analisar, pega 365 tijolinhos empilhados, tu vai ter o tamanho X, né? exato. Então, pô, passou um ano, o que eu construí nesse um ano? Né? É fazer cada dia realmente uma construção diferente. Exato. Se não está indo bem, exponha algo importante. Se você não está se sentindo bem com alguma coisa dentro da sociedade, é importante que você converse, comunique, sente e apresente os fatos. Não deixe o negócio virar uma bola de neve, né? Muitas pessoas estão numa situação difícil, complicada na sociedade, não estão gostando de alguma coisa, ao invés de sentar, conversar e ver como resolver juntos, acabam aguentando para si, e aí vai aguentando, quando a gente vê, vai expandindo, quando vê já não consegue mais aguentar e aí o negócio estoura, e geralmente num divórcio, né, de sociedade e tudo mais. Cara, eu costumo dizer que, né, se eu relevo a primeira vez, beleza, só que tá indo contra meus princípios, contra minhas vontades, e eu tô, tô minimizando as minhas prioridades, os meus desejos, meus sentimentos, para que o da outra pessoa sobressaia. E aí, eu não comuniquei para a pessoa que aquilo ali me incomodou de alguma forma, eu deixei a primeira vez. Ainda dá tempo de corrigir, se acontecer a segunda vez, tu vai dizer, olha, já não é a primeira vez e isso e aquilo. Então tu consegue dar um pause ali. Aconteceu uma segunda vez, aconteceu uma terceira vez, uma quarta vez, a pessoa pensa que aquilo é normal. Uhum. E aí, é aquela questão, né? Deixa a corda frouxa. Quando for para puxar, vai dar um sacão muito grande, ou vai ter muita corda para puxar. Então vai dar muito trabalho para desfazer. Então, a gente já citou aqui alguns ditados, né? Não tem nenhum ditado específico que eu me lembre agora para essa questão. Mas quanto mais tu deixa a corda aí, mais trabalho tu vai ter para puxar de novo. Então, aconteceu uma vez, beleza. Se voltar a acontecer, chama atenção nessa vez. Não deixa criar a terceira, a quarta, a quinta, não deixa criar um rastro, porque depois é muito mais complicado. Imagina, a pessoa está acostumada, estou fazendo isso, não dá nada. Fiz isso de novo, não dá nada. Fiz isso de novo, não dá nada. Ela acostuma que está certo. Sim. Quando tu puxar, meu amigo, na cabeça dela estava tudo certo, porque está combando com isso agora. Exato. E aí, às vezes, tem uma coisa tua que ela relevou também, e aí joga na tua cara, coisa que também para ti era normal, mas que não acontecia. Então, assim, muito importante, amigo, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, e aí, ao passar ao ponto que for acontecendo, né, e não deixar acumular. Exato. Vamos lá, falta só mais 2 para terminar. Cobre um do outro, mas não invada os papéis. Tenha clareza sobre qual o papel de quem. Vamos lá, gente. Não significa que eu estou numa sociedade, eu tenha papéis, não significa que eu não deva cobrar um do outro. Assim como eu cobro do comercial, o Augusto cobra do operacional e assim por diante. É importante que haja essa cobrança para que a gente evolua junto, cresça junto. Senão a gente vai acabar pausando em algum momento, seja no comercial, seja na operação, em algum momento vai pausar. Não é que eu tenha papéis diferentes que eu não possa cobrar, eu vou cobrar. Só que também não vou invadir,
né? Eu até, certas vezes, eu boto o dedo lá no comercial, mas assim, não vou intrometer em coisas que eu sei que o Augusto vai ter competência para isso. A gente faz algumas coisas em conjunto, é claro, mas é em conjunto, mas não vou ficar invadindo o papel dele, assim como não faz assim comigo, ok? Então, cobrar equilíbrio e cada um no seu papel. Não faça, não, a partir de agora eu quero que tu faça assim, no comercial. Não é assim que funciona, né? Ele está lá no dia a dia, no comercial, eu vou querer interferir numa coisa que ele está vivendo, ele sabe como é que é lá. Eu não vou chegar para ele e vou dizer, a partir de agora eu quero que o comercial seja A, B, C e D. Não importa o que tu sabe, o que tu estás vivenciando ali naquele momento, aquilo que tu vê que dá mais resultado. Muito pelo contrário. Tem que saber equilibrar aí, vamos dizer assim, a gangorra, né? É uma palavrinha só para complementar, autonomia, né? De uma sociedade, diferente de uma situação onde eu tenho uma empresa e tenho CLTs ali abaixo, né? Há sim um grau de subordinação, né? Entre funcionários e donos de empresa e colaboradores. Isso é previsto em lei até inclusive, né? Deve-se fazer uso sim, deve-se ter processos, deve-se colocar em pauta. Entre uma sociedade também deve haver a compreensão. Eu devo ter autonomia, mas eu tenho que entender que opiniões são bem-vindas, né? Discussões geram situações novas. Então, tem que ter um equilíbrio, mas tem que se dar autonomia para o dono do processo. Exato. Último ponto, eu até não tinha colocado aqui na pauta. No meu não tem, né? Porém, exatamente. Mas só que é o seguinte, o Augusto falou e me remeteu a uma questão que eu já tinha vivido, que é a questão de estar tudo no contrato social, né? Estou abrindo um negócio, é uma sociedade, eu tenho que ter um contrato social onde todas as pessoas estejam envolvidas, tudo bem identificado ali. Não corro o risco de, ele é meu amigo, vou fazer aqui de boca a negociação. Isso é a pior coisa que existe no mundo. Conheço pessoas que vinham para mim dizer, eu tenho uma sociedade com tal pessoa. Eu disse, vamos ver aqui o teu contrato. Aí eu ia pegar o contrato, só tinha uma pessoa. Eu disse, como assim, sociedade com uma pessoa? Não, nós somos amigos de muito tempo, eu confio muito nele. Eu disse, tem certeza? Isso vai dar um problema daqui a pouco. Cara, não dava. Era questão de 3, 4 meses. O cara chegou para mim desesperado, dizendo, José, o cara não quis mais nada comigo e ele está querendo a parte dele. Eu disse, como é que ele requer uma parte dele se nem está no contrato? A José está achando um jeito de querer me ferrar, e aí virou uma bola de neve tão grande que para resolver, porque aí não envolve só uma questão financeira, envolve também questão de Receita Federal, entre outros pontos que tem que ser observado. Tudo isso é levado em consideração. Assim, provar que focinho de porco não é tomada, né? É complicado. Só peço desculpa para vocês. Voltando, tivemos um probleminha no finalzinho da live. Acontece. Então, assim, provar que focinho de porco não é tomada leva tempo, né? Exato. Bom, não vou entrar em detalhes, a gente tá a gente pode ser censurado pelo TSE, pelo STF. Não. Então eu vou ficar quieto aqui, mas enfim. É isso, gente. Bom, conteúdo foi entregue, né? Espero que vocês tenham feito proveito disso aí, espero que vocês tenham seguido a dica do início, tenham pego realmente o papelzinho caneta, anotado. Dá tempo, dá para ir para frente, para trás aqui no vídeo, dá para pegar tudo ainda. Então, façam isso, discutam sociedade, discutam realmente com os amigos. Mais uma vez está me ligando, ou só está travando. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem até agora aqui. Por gentileza, se inscrevam no canal, clica no gostei ali, clica no gostei, deixa o sininho ativado e manda esse link para os amigos mais próximos que tem sociedade, que a sociedade está deficitária, e ajuda a divulgar esse vídeo, porque vai fazer bem pro amigo, não é pela divulgação do vídeo não, é para fazer bem para outras pessoas. O conteúdo aqui é todo gravado para isso, então entendam isso, sem vaidade. Pega o linkzinho, manda lá pro amigo que tem a sociedade que não está tão saudável, enfim, e comece a compartilhar isso aí
com os seus amigos, tá? Valeu, muito obrigado e até mais.